Destaques internacionais. Vamos até Enarbor, lá está a nossa colaboradora, a gaúcha de Lajeado, especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e mestre em alimentos, nutrição e saúde pela Universidade Federal da Bahia. Falar com a nossa querida Fábio Curvelo, que está conosco nesta manhã, como sempre nas quintas-feiras, mais ou menos nesse horário. Tudo bem, Fábio? Bom dia para ti. Como é que tá aí na tua cidade, em Ann Arbor, no estado de Michigan? Sabe que aqui a gente tem vento, né? E tem previsão de chuva para hoje aqui. Até o final do ano, infelizmente, a gente vai ter aí uma média de chuva bem acima, né, da média dos meses aqui, né? O que tem já havido, né? O que aconteceu já nos meses anteriores. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Bom dia, Braulio. Tudo bem por aqui? O frio já começou, então, nosso outono frio, agora a gente está com 1 grau negativo. Olha, O dia vai ser parcialmente nublado e as temperaturas, então, desde o início dessa semana, a semana passada teve temperaturas muito agradáveis, agora eu acho que é só ladeira abaixo, como a gente diz, né? pois é. Então, ontem foram 3 negativos, hoje 1 negativo, já teve uma nevezinha na madrugada de domingo para segunda-feira, então, que estamos no frio. Legal. Bom, vamos para as nossas timelines, né? Vamos falar sobre a taxa de juros, né? Que segue a mesma aí, sem aumento por 2 meses seguidos. O preço do peru que caiu, quer dizer que de ação de graças aí vai ficar mais barata. A mortalidade infantil, pasme, né? Aí tem, infelizmente, né? Houve um aumento, né? Aí nas taxas de mortalidade aí em 2022. Vamos falar sobre o atentado lá no Maine, né? Como é que está a situação, se o, o terrorista, né? Que provocou aí o atentado já foi preso, essa guerra lá na faixa de Gaza que permanece e o aumento também do antissemitismo aí nos Estados Unidos, Fábio. Então, vamos lá. Bastante timelines hoje para a gente, né? É verdade. Ahn, Então, vamos começar pela questão da taxa de juros, né? Então, de novo, o Fed, que é o Banco Central Americano, manteve a alta das taxas de juros. Essa taxa de juros é a mais alta dos últimos 22 anos por aqui. Ela está em torno de 5,25% ou 5,5%. A ideia é tentar estabilizar, né, os preços que atingiram níveis praticamente recordes aí nos últimos tempos. A ideia é aumentar os juros desses empréstimos para tentar conter a inflação. À medida que os juros dos empréstimos estão altos, as pessoas acabam comprando menos, essa é a teoria, né? Comprando menos e puxando a inflação para baixo. Essa é a ideia, né? E está funcionando. A economia dos Estados Unidos cresceu mais do que o esperado nos últimos meses. Que bom, né? Mesmo, né? A guerra faz isso, tem esse reflexo positivo, entre aspas, aí na Pois é, economia. É pois o que a gente percebe, infelizmente. infelizmente. Vamos falar do Thanksgiving, né? O dia de ação de Então, aí veja nacional, bem né? como uma coisa puxa a outra, né? Então, o preço do peru, que é o prato central, né? O prato do centro da mesa no Dia de Ação de Graças, na comemoração do Thanksgiving por aqui, caiu o preço de venda aos supermercados, né? Caiu em torno de 13%. Mas o interessante é que, com relação à venda direta ao consumidor, ele caiu ainda mais, ele caiu 29%. Então, o que diz, né, que vai deixar a ceia de Thanksgiving mais palatável e mais em conta. E junto, também teve uma queda de preço dos outros itens que compõem essa ceia, que são os cranberries e a batata doce, por exemplo, a sweet potato, que também faz o purê de batata doce, faz um molho com os cranberries que acompanha a ceia do Thanksgiving. Esses que chamam as groceries também caíram. Sim. Então, é uma boa notícia. É uma boa notícia, sem dúvida, né? Quer dizer que o Thanksgiving vai estar mais barato aí. Vai E, estar mais barato. e esse índice de mortalidade infantil que aumentou aí no ano de 2022, isso tem uma causa para esse aumento? Então, Braulio, o índice, a taxa de mortalidade infantil, ela é uma taxa que na epidemiologia se usa bastante para avaliar a qualidade do sistema de saúde de um país, né?
E ela está aqui nos Estados Unidos apontando numa direção totalmente errada do que se espera num país desenvolvido, com todos os recursos tecnológicos, estão morrendo bebês, né? Então, eu trouxe os números aqui para vocês. A taxa dessas mortes neonatais subiu 3%. Entre 2021 e 2022, segundo o NCHS, que é o Centro de Estatísticas de Saúde aqui dos Estados Unidos. E a taxa pós-natal para bebês que sobreviveram até 28 dias, depois dos 28 dias, subiu 4%. As mortes por complicações maternas, como a pré-eclâmpsia, que é aquela pressão alta, e a eclâmpsia e o parto prematuro também subiram. A pré-eclâmpsia subiu 8% e o parto prematuro teve um aumento de 14% por aqui. Outra coisa que subiu bastante também foi a sepsia, a infecção dos bebês, né, que teve um aumento de 8%, né? O que os especialistas dizem, e essa é o meu campo também, é uma coisa que a gente usa, né, aí no Brasil estuda bastante também, quando a gente diz que a gente está se desenvolvendo mais do ponto de vista de saúde, é quando a taxa de mortalidade infantil está diminuindo. E aqui nos Estados Unidos está subindo. Então, isso normalmente indica um problema de saúde subjacente, que precisa ser investigado. E precisa, né, para vocês terem uma ideia, por exemplo, na Covid teve um aumento de óbito entre crianças, mas essa taxa de mortalidade, ela se manteve, era uma taxa de mortalidade de 5,44 a cada 1.000 nascidos vivos. Uhum. E agora, isso durante a Covid, e essa taxa no último ano, no ano passado, ela subiu para 5,6 mortes a cada 1.000 nascidos vivos, o que dá um total de mais de 20.500 mortes de bebês no ano de 2022. Loucura. Né? Então, isso é uma coisa muito séria, é uma coisa que eles precisam agora avaliar a taxa deste ano, porque se avalia tendências em saúde pública, e aí sim começar a tomar ações. Imagina-se que sim, a questão da pandemia possa estar um pouco por trás, porque deixou o acesso à saúde mais difícil para as pessoas. Uhum. Existe uma diferença demográfica também, por exemplo, no estado de Nevada, esse nível diminuiu. No estado do Texas, o nível aumentou, né? Entre as populações dos nativos americanos e do Alasca, aumentou. Com as mulheres negras foi ainda maior, entre as mulheres negras se manteve alta, mas não teve uma discrepância tão grande em relação às mulheres brancas. Então, tem a questão do acesso ao serviço de saúde também. Então, precisa ser feito maiores investigações e alguma coisa precisa ser feita. A gente sabe que os Estados Unidos não têm um sistema de saúde pública nem privada eficiente o suficiente e as crianças estão morrendo por conta disso. Pois é. E para um país desenvolvido, né, aí passa a ser uma coisa que preocupa, né, porque afinal de contas é um país que já tem uma estrutura, né, para justamente Com certeza, os pediatras, a presidente da Associação Americana de Pediatria disse que era simplesmente inaceitável. Sim. É inaceitável. É inaceitável. Bebês morrendo assim que nascem, com infecção, mulheres tendo parto prematuro, mulheres tendo pré-eclâmpsia e os bebês morrendo por conta disso num país que teoricamente tem tudo. É verdade. Ô, Fábio, vamos falar do atentado no Maine, né? Na verdade, o homem já foi encontrado morto, né? Sim, ele foi encontrado morto, é isso que eu ia te corrigir, ele foi encontrado morto, acho que foi na sexta, ele ainda fugiu um pouco mais. O interessante é que agora eles estão fazendo algumas Sexta-feira foi. investigações. Uhum. Estão fazendo investigações, ele é um reservista, né? Ele é um reservista. E o Exército o Army já havia avisado que que ele não podia portar arma e nem munição, porque ele estava tendo comportamentos muito erráticos, então a saúde mental dele estava afetada. Entendi. Foi feito visitas para ele por parte desse serviço de psiquiatria da saúde mental do Exército, foi feito visitas antes dele cometer esse atentado. Então é isso que está sendo investigado agora. Só que no Maine, a lei para ter armas não leva em consideração nenhuma questão da saúde mental do indivíduo. Tá louco. Então, exatamente. Então, essas coisas que acabam acontecendo. Então, esse é o pé que tá, precisa alguma coisa ser feita. Ele já estava com aviso de que ele não podia ter arma, que ele tinha problema de saúde mental, que ele estava representando risco, tinha comportamento errático, e mesmo assim ele pôde comprar arma, porque a legislação do Maine permite.
Pois é. Infelizmente, esse acesso à arma Essa é a facilita, guerra daqui, né? A guerra interna dos Estados Unidos, as drogas e as armas. facilita acontecimentos dessa natureza. Olha só, claro que tem os que são prós e contra, né? Pró e contra o acesso, mas aí tem que ter regramento mais rígido, né? Ô, Fábio, vamos falar da guerra, né? Infelizmente, a guerra permanece lá, os ataques, enfim, né? E as pessoas apavoradas na faixa de Gaza lá, né? Inclusive, Então, brasileiros que por enquanto tem brasileiros lá que não puderam voltar ainda para o Brasil, né? não, ainda tem cerca de 29 pessoas que estão na fronteira com o Egito, aguardando, né, serem transportadas para o Egito, onde já tem um avião presidencial aqui do Brasil para trazer essas pessoas, para repatriar esses indivíduos. Mas ainda tá. A questão toda, Braulio, é que assim, a expansão agora por terra também do Israel ao norte, né? Que lembra que eles falaram, esvaziam o norte, mas não, como é que você vai esvaziar 2 milhões de pessoas, mais de 1,5 milhão de pessoas para saírem do norte? E aí eles começaram o ataque por terra, mas ontem foi feito um ataque aéreo nesse campo de refugiados de Jabalaia, e muitas pessoas morreram e foram largados, acho que 8 mísseis, alguma coisa assim, crateras imensas, aquela imensa no meio do campo de refugiado, muitas mortes, muitas perdas, muitas baixas, como se dizem, de civil, e a justificativa de Israel é que eles fizeram esse ataque porque o Hamas teoricamente, constrói túneis subterrâneos, e aí, então, tem que ser uma coisa mais forte para fazer esse buraco para acabar com esse túnel subterrâneo, e que eles teriam, então, abatido o líder do ataque terrorista do dia 7 de outubro. Essa foi a justificativa do governo de Israel para ontem ter bombardeado esse campo de refugiados, que só tinha civis. É um campo de refugiado. Só que eles disseram ontem que tinham matado esse líder que tinha encabeçado o ataque do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro. Entretanto, os líderes do Hamas disseram, não, não mataram, ele não estava lá. Vocês não mataram ele, isso aí vocês só mataram civis, foi mais uma ação terrorista do governo de Israel. E hoje, mais um ataque nesse mesmo lugar. E aí a gente pensa, mas se eles já tinham atacado, que tinham matado o líder, por que vai atacar de novo? Pois é. E aí atacaram de novo, e agora teve mais um ataque aéreo nessa mesma região. E a situação é dramática, e eu não tenho nem palavras, é simplesmente uma guerra que a gente acompanha, né, em tempo real, e que daí reflete na nossa próxima timeline, que é um aumento expressivo de ataques antissemitas aqui nos Estados Unidos. O diretor do FBI comentou que esses ataques estão aumentando em níveis históricos desde o início desse conflito, né, desta guerra, e ele disse que já houveram mais de 300 incidentes antissemitas desde o ataque do 7 de outubro, né? Então, e agora estão aumentando a segurança e investigação, terrorismo também, cyber attack, né? Cyber terrorismo também pelas redes sociais, terrorismo físico, todas essas coisas agora contra o... Então, tipo, não se parece estar resolvendo nada, a não ser uma vontade grande de Israel de expandir seu território sobre a Palestina, mas nada está sendo bom disso, né? Pois é, pois é, pois é. Guerra, infelizmente, nunca traz benefício para ninguém. Guerra não é bom para ninguém, né? Quer dizer, aparentemente, quem provoca a guerra pensa que sim, mas não é também. Aparentemente, quem financia a guerra ganha mais dinheiro também. Mas isso é momentâneo, né? Olha só, Fábio, a gente hoje é o dia de finados, as pessoas deveriam refletir justamente sobre esse fenômeno, né? Porque a guerra provoca muitas mortes, mas aquelas pessoas que provocam a guerra e que são responsáveis pelas mortes também, né? Como é que fica a consciência dessas pessoas, Senhores da guerra, né? os senhores da E guerra? ontem por aqui tem uma comunidade, né, latina, uma comunidade mexicana muito grande aqui nos Estados Unidos, e ontem aqui foi celebrado o Dia dos Mortos. Então O muitos Dia dos colegas Muertos, né? meus que são mexicanas nem foram trabalhar porque o Dia de Mas los eles Muertos. comemoram, né? Eles comemoram a Sim, grande sim, festa. sim, se faz um altar em casa, se coloca foto, se coloca comida dos entes queridos que gostavam mais, porque nesse dia é o dia que eles cruzam a ponte do céu, né, a ponte lá do lugar onde eles estão, e vêm
para comer com a família deles, né? Vem para ter uma refeição Para confraternizar com a família. Uma confraternização regada a comida, regada a bebida de coisas que as pessoas mais gostavam. E aí se faz o altar para abrir os caminhos, se acendem as velas para essas pessoas enxergarem, né? E poderem cruzarem a ponte e estar com seus familiares. Então, tipo, nosso dia que é o nosso dia de finados, mas é diferente, né? Nosso dia de finados a gente vai no cemitério, a gente vai visitá-los e enfeita. Então, nos mexicanos, eles recebem as pessoas, recebem seus mortos em casa. Verdade. Essa é a tradição. Fabi, obrigado você, minha amiga. Fica bem aí, Fabiana Curvelo, direto de Narbo com as notícias dos Estados Unidos. Grande abraço para ti, até semana que vem. Obrigado, Fábio. Até semana que vem. Obrigado, Fabiana Curvelo, conosco aqui. Na sequência, a Simone de Nebeira, a psicóloga Simone de Nebeira, que é especialista em psicologia positiva. Ela vai abordar o dia de finados. Clube. E a hora certa? 8h43, temperatura que está nesse momento em 17 graus. Muito mais. Clube 885. Conteúdo, música, podcast, YouTube, Instagram, blog, site, app, vídeo, foto, texto, entrevista e informação. Clube 885. Muito mais que rádio.